Fundada em 2024 pelo Sanches, a FH Construções é uma empresa de construção civil e de brasileiro. Vamos conhecer mais detalhes dessa história hoje aqui no Estrela do Atlântico e entender quais têm sido os desafios de empreender não só em Portugal, mas em vários outros países da Europa. Você vem comigo, vamos conhecer essa história. O tempo não mede apenas conquistas, ele também mede o tempo de resistência. É isso que vamos conhecer com a história de Sanches e Rosa, que construíram a FH Construções. Pessoal, como é que foi vir para a Europa, construir uma empresa de construções, sair do setor de vendas de imóveis para começar a construir? Foi de muito aprendizado, porque não era um mercado que eu estava não tinha planejamento de participar, de estar presente. Vim de um ramo onde eu era corretor de imóveis no Brasil, da maior construtora do país, e tivemos uma bolha imobiliária no Brasil, onde eu decidi que para mim o Brasil já não era mais interessante para viver, e vim para Portugal, escolhi os países e decidi vir para Portugal, onde determinei que teria que começar do zero a minha vida, e comecei como servente nas obras. Fui ajudante de carpinteiro, de ferrageiro, ajudei a bater massa de cimento, sempre ajudei nas obras. E de repente alguém chegou para mim e falou: faz uma formação de gruísta, que aí você vai ganhar um pouco melhor e as coisas vão ser muito melhor para você. Nessa época eu não conhecia a Rosa ainda, era solteiro e pronto, tenho filhos no Brasil de outro relacionamento. Fiz a formação de gruísta e esperei a oportunidade chegar, porque é uma missão muito perigosa, é uma profissão que requer muita experiência, então eu tive que ter a minha oportunidade de entrar no mercado. Depois disso, eu fiquei como gruísta mais ou menos há 6 anos, quando eu decidi, não quero mais trabalhar para os outros, eu vou montar a minha empresa. E de antemão não foi um desafio, e tanto porque abrir uma empresa não é simplesmente abrir uma empresa. Porque nem tudo na teoria parece ser muito fácil, mas na prática há uma dificuldade imensa e desafiadora de você ter que lidar com pessoas, com clientes, com faturas, com encargos trabalhistas, tributários e N fatores. Então foi um desafio muito grande. Eu, acreditei na palavra de uma pessoa que me deu a oportunidade e, não, pode vir, monta a sua empresa que eu vou te ajudar. E depois deu tudo para trás. Eu só estava a gastar com a empresa, não tinha funcionário. Foi quando eu decidi fechar as portas da primeira empresa, que foi a Engenho Contemporâneo. E depois disso eu fui para o estrangeiro, continuar sendo gruísta, sem largar o meu sonho. Estava a passar necessidade com a minha família, não tinha comer dentro de casa, e foi algo para mim desafiador, porque eu falei para minha esposa que não tinha condições de continuar em Portugal, porque o salário era baixo, não ganhava bem, não conseguia sustentar a minha família sozinho. Foi quando eu decidi ir para o estrangeiro, para a Bélgica, para a França, para a Espanha, e ganhar rodagem de experiência. E nessa rodagem, Igor, foi muito aprendizado para mim, porque a gente tem que se submeter a muitas coisas, ouvir muitas coisas, engolir muitas coisas, e aquilo tudo nos faz nos tornar mais fortes. Foi esse ponto que eu decidi a montar a FH Construções. O que você perdeu no meio desse caminho que você nunca mais recuperou? O que eu perdi nesse caminho que eu nunca mais recuperei? Perdi o tempo com a minha família. Nesse caminho eu tive que abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Perdi o desenvolvimento da minha filha, fiquei longe dos meus filhos no Brasil, e tudo por um sonho: ser empreendedor. E eu nunca abri mão de ser empreendedor, mas eu estava determinado que para isso eu teria que trabalhar para os outros, para juntar e fazer o meu negócio acontecer, juntar o dinheiro necessário para montar o negócio. E para mim, perder o tempo com a minha família, perder momentos que às vezes vão ficar marcantes somente na nossa cabeça, né? De a gente se vai e não vai levar nada
apenas memórias. Isso para mim é crucial, a gente ter tempo para nossa família. Qual foi o momento mais difícil dentro do seu lar? O momento, alguma situação que você tenha passado e que ali você pensou, eu vou desistir disso? Foi a dificuldade, porque eu não estava a juntar dinheiro e não tinha por onde começar. E juntava, porque não é fácil só juntar dinheiro e não ter clientes, não angariar clientes, não captar clientes. Então as coisas, juntei dinheiro e falei, agora o que eu vou fazer na minha vida? E foi quando eu falei para minha esposa, eu falei assim, vou voltar para Portugal. Daí vou voltar para Portugal porque eu não sei mais o que fazer, vou tentar montar uma empresinha lá e pronto. E no meio do caminho surgiu, antes de eu montar a empresa, a oportunidade de trabalhar na Ilha da Madeira. E eu fui para lá porque eu não conhecia a Ilha da Madeira. Pronto, se eu tivesse que resolver alguma coisa da abertura da minha empresa, a Ilha da Madeira também tem suporte nas finanças, na conservatória. Fui para lá e pronto, tive a oportunidade de trabalhar em frente à casa do Cristiano Ronaldo, na família dele toda lá. E foi maravilhoso esse período que eu trabalhei lá, porque quando eu cheguei lá, um amigo que eu trabalhei, uma empresa, são amigos de profissão portugueses, que eu trabalhei junto com eles na construção civil, chegaram para mim e perguntaram, olha, estamos sabendo que você está voltando para Portugal, não quer trabalhar conosco? Eu disse, olha, agradeço a oportunidade, mas quero montar a minha empresa. E ele, não seja por isso, venha trabalhar conosco. Daí foi o marco, o início de tudo. Foi quando eu comecei sozinho como gruísta, com a minha empresa aberta, e foi eu sozinho como gruísta, e depois perguntaram se eu não tinha mais mão de obra, para ajudá-los na obra. E foi quando eu disse, tenho. Eu sei, gente, vocês que estão ouvindo aqui, não façam isso. Mentira, é feio, você que está escutando em casa. Mas o desafio era tão grande, Igor, que eu me desafiei. Falei, tenho. E eu tinha um aporte financeiro, trouxe 2 ferrageiros. Arranjei alojamento, com muita luta, não tinha carro, alugava um Uber para poder fazer o trabalho. E depois de falar, olha, seus ferrageiros são muito bons, você consegue mais 2? Eu falei, eu tenho. E eu trouxe mais 2 ferrageiros. E dali foi quando eu comecei a fazer mais contatos e pronto, dali eu não deveria ter feito isso, avancei muito nisso e tipo assim, às vezes a gente tem que ter mais pé no chão, mas a coragem e a vontade de empreender era maior do que eu. E a minha esposa falava, vai com calma, vai com calma. Só que eu estava disposto a crescer cada vez mais e a empresa cresceu de uma forma tão grande, Igor, que eu mesmo às vezes me passava um filme como é que isso tudo aconteceu, porque outros clientes me ligaram e me perguntaram, olha, tu tens mão de obra? Eu falei, tenho, só que eu não tinha nada, mas era tão desafiador isso tudo que eu estava a viver, que eu queria me aventurar. Foi daí que eu já estava com 8 ferrageiros, depois me pediram um gruísta, eu falei, e agora o que eu vou fazer na minha vida? Eu já estou numa grua. E de repente, muita gente aqui pode não ser religioso, mas eu creio em Deus e às vezes acredito que as coisas, a maré anda a favor. Eu encontrei um gruísta brasileiro do lado da obra, experiente. Falei, pronto, vai esperar aqui e eu vou para o outro lado. E as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos com uma média de quase 100 funcionários na empresa. Foi assim, dentro de um ano, Igor, nós chegamos a uma média de ter 70 funcionários. Então a empresa foi crescendo e assim, no início é girar dinheiro, não tinha como, eu abdiquei de salário na empresa, abdiquei de tudo, eu falei para ela, aguenta as pontas, porque ela segurou com o que ela ganhava do salário da fábrica que ela trabalhava, eu falei, segura a despesa de casa, que agora é comigo. E fiz acontecer a empresa chegar onde chegou. E é claro que ninguém chega a lugar nenhum sozinho e ninguém faz nada sozinho. Rosa, como é que foi administrar tudo isso, participar desse processo e liderar também em casa, não é? Complicado. Eu estava com a minha filha, ele estava, antes de abrir a empresa, estava fora de casa. Então era só eu e minha filha, eu trabalhava na fábrica, chegava em casa, era meia-noite, tinha que buscar a menina na ama. Depois a gente mudou de casa, ia, pronto, pelo menos a ama trazia ela pra mim, mas chegava meia-noite, chegava bem cansada da fábrica. Aí ele veio com a história também que queria voltar a abrir a empresa.
antes, na primeira empresa que ele queria abrir, ele tava morando com ele, tava morando juntos, a gente já tava morando juntos e ele queria abrir a empresa. Eu não sou uma pessoa que fala, você vai conseguir, eu sou uma pessoa que tipo, incentiva com palavras, entende? Eu não sou uma pessoa que fala, ele já percebeu isso, eu sou uma pessoa que tem atitudes. Então, ele sabia que eu tava do lado dele e eu ia apoiá-lo. Na primeira, não deu certo. Eu não falei nada. Não falei nada. Talvez não tinha o que falar. A gente tá... Assim, sabia que podia ter falha, alguma coisa assim, algo não ia dar errado. Mas ele sabia que eu tava do lado dele. E eu sempre vou estar. E Desculpa. Na segunda, ele tava Desculpa. Ele tava em Funchal, na Ilha da Madeira, e ele falou de novo que ia abrir a empresa. E nessa eu falei assim, também? Eu concordo. E quando ele abriu a empresa, tudo ficou obrigada. Tudo ficou nas minhas costas, tipo, pronto, questão de pagamento da casa, essas coisas assim. Mas nunca deixei de apoiar. E quando veio os primeiros funcionários, que foi mais difícil. Que a gente morava um pouco longe, e a primeira obra era em Famalicão. E eu tinha que ir também, que eu gosto muito de conhecer as obras. Gosto muito de ir nas obras, gosto muito de conhecer o pessoal. Eu fico agora atualmente no escritório, mas eu também fui lá em Famalicão, conheci os primeiros, tanto que tem 2 que trabalham com a gente até hoje, que são mais antigos da casa, que tá desde o Famalicão, são os primeiros. Então, e com o tempo foi crescendo rápido, e eu trabalhando na fábrica, me levando meu filho para a escola, e ele trabalhando, e ele na grua, e desde as 5h40 da manhã, ele acordava às 4h30 da manhã, e 5h40 da manhã eu já estava no computador fazendo as coisas para levar a menina na escola, voltava, estudava e ia para o trabalho. Não foi? Não é fácil. Não. Só que foi crescendo muito rápido. Aí tivemos que nos mudar. Tivemos que nos mudar porque o filho dele veio pra cá, que a gente conseguiu trazer o filho dele pra cá. Então a gente conseguiu achar uma casa maior. E depois conseguimos achar onde é o escritório atualmente. E assim foi crescendo. Foi muito rápido e vários funcionários, várias empresas, várias obras, então era bem legal. Vários problemas. E o engraçado é que eu sempre... a empresa... o engraçado é que o meu sonho de criança era ser engenheiro civil. Mexer nessa parte da parte de construção civil. Só que... Pronto, né? O mundo, a vida mudou para outros caminhos e eu não consegui nem entrar nessa área. E atualmente, querendo ou não, ainda estou nessa área, né? Pelo menos, querendo ou não, eu ainda conheço essa área, estou conhecendo e estou gostando muito. Boa. Quanto mais cresce, mais problema também aparece, não é, Sanches? É super normal. São grandes responsabilidades. Quando a gente lida com muitas famílias, quando a gente lida com muitos sonhos, são muitos trabalhadores, e quando muita gente nos procura e fala assim, você tem X trabalhadores na empresa e tudo mais, eu falo, não, eu ajudo a sustentar X famílias. Porque todo mundo lá está em busca de um sonho. Claro. Ele não está ali só para fazer a empresa lucrar, ele está ali para poder, através disso, ele conseguir realizar os seus sonhos e atingir os seus resultados. Então, primeiramente, uma empresa não se faz sem os seus funcionários. Eles são a logística onde faz tudo acontecer. Eu sou muito grato a todos os funcionários. Na minha empresa, eu prezo muito pela igualdade, independente de ser ajudante ou profissional, todos são tratados iguais. Não há favorecimento para um e nem para outro, porque eu sei de onde eu comecei, Igor. Eu comecei do baixo. Então eu desejo
e peço a todos na empresa que o respeito tem que ser do primeiro grau de função até o último grau. Isso eu não abro mão. Na minha empresa eu prezo muito por honestidade e responsabilidade. Comprometimento na minha empresa é, se eu sou comprometido com todos, eu quero o comprometimento de todos. É assim que eu trabalho. Legal. A gente está vendo aqui algumas imagens também atuais, né, da empresa. A gente pode comentar um pouco também, Sanches? Tem aí aquela primeira pessoal que está ali de casaco, não é? Igor, isso aí foi um marco pra gente. Essa empresa, eles estão com o uniforme da FH, tudo bem, que faz parte da construção também. Entretanto, isso é uma transição da FH, nós estamos com 3 empresas voltadas para o mesmo ramo. Nós estamos com a FH Construções, nós estamos com a FH Steel, que nós não mencionamos aqui para vocês, peço desculpa a todos aqui da produção. Temos a FH Steel, que é a empresa de estrutura metálicas. Nós assumimos o desafio muito grande, muita gente aqui, talvez algumas pessoas não devam ter ouvido falar ainda, do Varzim Esporte Clube, que disputa a terceira liga, é transmitida na televisão, e nós assumimos o compromisso de fazer a cobertura para os adeptos. Então, nós fizemos a primeira, vamos fazer a segunda, saiu na imprensa, saiu nos jornais, e assumimos esse desafio. E foi desafiante, agora nós vamos para outros desafios. E depois que surgiu a FH Construções, surgiu a FH Steel, por uma necessidade do nosso cliente, que a gente já trabalha com eles em muitas obras, na siderurgia, e gostaram do nosso trabalho e falaram assim, vocês têm montador de estrutura metálica? Igor? Respondeu que tem. Temos. E aí nós criamos a FH Steel e o trabalho foi desafiador, gostaram do trabalho e conseguimos terminar em tempo recorde e tudo feito por brasileiros. Claro. Conseguimos fazer o trabalho e chegaram pra gente e perguntaram, vocês têm eletricistas? E foi daí que nós criamos a FH Electric. Temos 3 empresas no mesmo grupo, satisfazendo a vontade de todos os nossos clientes. E nós estamos em todo o norte de Portugal, estamos expandindo, estamos em Aveiro, estamos em Vila Real, estamos no Porto e estamos em Braga. E a tendência é que a gente possa expandir cada vez mais, podendo assim auxiliar os nossos clientes, nossos parceiros, muito mais sucesso. Claro, quando você trabalha com excelência, essa é a ordem natural das coisas. Você vai crescendo e as pessoas vão crescendo junto com você. Temos mais aqui mídia também, tem mais uma foto aqui. Essas figuras aí são figurinhas, outros já foram, outros ainda se mantêm na empresa, outros retornaram. Isso aí foi a festa do primeiro ano da empresa, quando a gente atingiu 70 trabalhadores. Pra gente foi um marco muito grande, porque é um tempo recorde em um ano você ter tantos funcionários. Então nós necessitamos de fazer um evento na festa do primeiro ano da empresa, não foi um banquete. Entretanto, nesse dia desse evento, eu fiz uma palestra motivacional para todos eles e finalizamos com premiações, e dei premiações, hotéis, viagens, prêmio dos melhores funcionários que nunca faltaram. Nós demos premiações de 500 euros, de 300 euros, de 100 euros e acho que para mim, inclusive está ali, mas para mim não há motivação melhor de que você proporcionar financeiramente a auxiliar que seu funcionário possa realizar o sonho através de um bônus a mais da empresa, porque a gente não pode visar só lucro. Nós temos que visar que a empresa só cresce quando nós temos funcionários, trabalhadores comprometidos com a empresa. Incentiva também o trabalhador, né, a trabalhar, a indicar novos funcionários. É gratificante, Igor, quando tu escuta do seu funcionário ele falar assim, vem para a FH, o meu patrão, não estou aqui a modéstia à parte a falar, mas eu ouvi, filmaram, me mostraram de funcionários, eu nunca cheguei para falar para eles, mas é satisfatório você ouvir e escutar de outras pessoas que seus funcionários batem o pé e falam bem da empresa e querem trazer outras pessoas para participar dessa família. Isso é muito importante. Qual que é o aprendizado que você teve dentro desse percurso que você gostaria que alguém tivesse te contado e assim você teria ganhado mais tempo na sua atração? Se desde o início eu soubesse como o processo acontecia, de não só montar uma empresa e pronto, montei uma empresa, e sim que isso requer conhecimento, requer desafios, porque há muitas questões burocráticas, Igor, a montar uma empresa, há muitas questões documentais,
Isso envolve o ACT, envolve o Ministério do Trabalho daqui, envolve a Segurança Social, as finanças são, assim, para mim, se eu tivesse tido esse passo a passo desde o início, talvez eu não teria fracassado na minha primeira empresa, né? Mas, entretanto, é necessário deixar aqui exposto para todo mundo que está a ver esse podcast que tudo na vida é feito de conhecimento. Então, a gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que buscar sabedoria antes de começar a fazer com que aquilo que a gente tanto sonha aconteça. Claro que a gente não pode só ficar mentalizando, temos que materializar, temos que fazer acontecer. Entretanto, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo? Preciso de quanto? Tenho que estudar o suficiente para entender que aquilo não vai ser um processo fácil, mas eu estou disposto a fazer acontecer, entende? Isso para mim foi fundamental, porque se eu tivesse essa sabedoria na minha primeira empresa, isso de antemão eu deixo claro que isso não me arrependo de nada, porque para mim tudo foi aprendizado. Ah, mas tu perdeu muito dinheiro. Isso para mim, Igor, nós estamos bem vestidos, você tem um prêmio de excelência, mas todos que estão lá, seja rico ou pobre, vamos todos para o mesmo lugar. Então, o que a gente leva conosco é o conhecimento. Isso para mim é muito importante. E para você, Rosa, qual foi o maior aprendizado até agora de todo esse processo, né? Acompanhando uma primeira empresa que não teve o sucesso devido, mas que ela foi muito importante na evolução dos próximos passos. E agora a FH Construções e todo o grupo, qual é o seu maior aprendizado até agora? Que é a paciência. Eu não tinha. É a paciência. Tem que estudar, tem que aprender muita coisa. Eu aprendo coisas até hoje, coisas de RH. O meu maior aprendizado também foi também me desenvolver mais como pessoa, como também tirar mais do meu lado. Fora disso tudo aqui, eu sou uma pessoa, atualmente bem mais feliz, bem mais comunicativa que eu não era. Era bem mais atraída, mais tímida, mais tudo. Então, conversar mais com as pessoas, conhecer mais as pessoas pra mim. E, além de outros conhecimentos que eu tenho, que eu ganhei, principalmente da área que eu queria. Entende? Que é da construção civil. Entende? Então, também é uma realização de um sonho, né, Rosa? Por um lado, sim. Então, eu ainda não cheguei a realizar um sonho que é ser engenheiro civil. Mas eu ainda, com o tempo, vou caminhando e eu ainda chego lá. E já tá com um pezinho na obra. Claro. Isso já, não podemos negar. Eu cansei de... Eu não sei como é que ela me aguenta. Eu sou muito exigente. Eu sou carinhoso fora do trabalho, mas dentro do trabalho eu cobro demais. Cobro muito. Às vezes tenho vontade de me socar. Mas faz parte, não é? Se problema fora do trabalho, eu posso. Claro. E como é que foi o momento que vocês souberam, né, que a vossa empresa foi nomeada, foi cogitada a participar do Prêmio Estrela do Atlântico? Vocês já conheciam? Como é que foi esse processo recebido em casa? Eu falo ou você fala? Fala, pode falar. Eu falo. Eu já venho acompanhando desde a primeira edição. Eu sou um espiãozinho da internet e sempre fui do ramo do empreendedorismo e eu acho fascinante as pessoas que trabalham com empreendedorismo, acho fascinante. Para mim não tem nada melhor, respeito cada um na sua profissão, todos que estão a ver aqui. Entretanto, para mim não tem nada mais fascinante no universo do que empreender. Isso para mim é magnífico. E desde o primeiro evento eu falei, nossa, um dia eu vou estar nesse Oscar do ano. Um dia eu vou estar lá. O primeiro não participei do segundo, esse é o terceiro, certo? Esse é o terceiro. Então, não pude participar e vi aquela menina, pronto, eu nunca... Olha, eu tenho problema de gravar nome. De antemão, já deixei isso bem claro. A menina que todos nos vídeos que faz, que é casada com o russo, fala gratidão, sai gravando os vídeos em vários países, não lembro o nome dela. Jojo Domingos. Ai, Jojo todinho. Perdão, Jojo, brincadeira, tá? Jojo Domingos. A Jojo Domingos, AK em Portugal. Acompanho, pronto, tudo que ela vive com a família dela, porque eu me espelho muito, eu tenho dificuldade com a minha família, então tive muita dificuldade, hoje não tanto, mas me espelho muito nas pessoas que passam por isso, e a AK também é muito, muito comunicativa e tem, pronto, muito conhecimento na área das redes sociais, e entre outros que são muito conhecidos, que você, honestamente, conhece muito mais eles do que eu. Pronto, e eu sempre sigo acompanhando o trabalho nas redes sociais desse pessoal
E quando eu vi o prêmio Estrela do Atlântico, sempre me enxerguei a participar dele. E hoje nós estamos realizando e fazendo isso acontecer. É a materialização de um sonho. Hoje a FH Construções participa do Prêmio Estrela do Atlântico na categoria Inovação e Empreendedorismo, por tantos aprendizados e trajetórias e também abençoar a vida de tantas outras famílias que trabalham junto com eles hoje. Vamos descobrir o vencedor dessa categoria no dia 1º de março, no Teatro Sá da Bandeira, quando vai acontecer a noite de gala dos melhores do ano 2025, do Prêmio Estrela do Atlântico. Mas os vencedores são escolhidos por votação popular. E agora, Sanches e Rosa, esse é o momento que vocês têm para pedir ao pessoal que está assistindo de casa o voto em vocês. Portanto, vocês podem aí olhar para este troféu, se inspirar neste troféu e tem 1 minuto para poder dizer o porquê as pessoas devem votar na FH Construções. Então, todos vocês que estão aqui a me assistir, quero deixar claro para vocês que participar da premiação Estrela do Atlântico é um dos melhores prêmios que pode se participar em Portugal e também na Europa. Isso é magnífico porque você leva o seu trabalho a um nível totalmente superior, leva o seu trabalho a todo o território nacional, vocês ganham visibilidade. Isso é muito importante para que as pessoas possam te admirar e conhecer mais o seu trabalho. É importante deixar isso claro. Primeiramente, a Estrela do Atlântico é um prêmio que eu queria participar. De antemão, se eu não ganhar, só de estar participando para mim é incrível. Claro, se eu levar o prêmio, melhor ainda. É isso que eu tenho a dizer. E isso tudo depende de você que está assistindo aí de casa, portanto, as votações estão ainda abertas, a depender de quando você está assistindo esse material, porque o nosso objetivo também aqui é eternizar essas histórias e a gente poder relembrar e deixar marcado, registrado, que não só de glória, mas também de muita luta, perseverança, resiliência e força e garra. São registros que mostram o porquê nós, brasileiros imigrantes, resolvemos cruzar o Atlântico e fazer a nossa vida aqui, seja em Portugal ou seja em qualquer outro país da Europa. Eu quero agradecer imenso a participação de vocês. Eu que agradeço. E também esse carinho por ter partilhado um pouco da história aqui com a gente. Eu que agradeço. O Prêmio Estrela do Atlântico, para mim, é um prêmio sensacional. Estou muito honrado de participar. Obrigada. Ela fica emocionada. É normal, porque ela esteve comigo desde o início ao fim. E ela faz parte, ela é muito importante nesse projeto. E para onde eu for, ela vai ser premiada junto comigo. E se eu subir ao palco, eu peço sua autorização prévia para que ela suba comigo e levante esse troféu comigo. Eu não tenho certeza disso pelos regulamentos, mas pronto, ouvirei a sua solicitação e se pudermos ajustar isso, faremos com todo um carinho. Quero aproveitar este momento também para a gente fazer um momento importante do nosso ritual, que é a entrega oficial da nomeação. E já temos aqui em mãos a carta de nomeação e o kit, que contém um espumante francês especial escolhido para este momento pelo nosso sommelier parceiro Olinaldo Oliveira. Este é um momento especial para que vocês brindem a vitória e as conquistas. Opa. Muito obrigada. Voilá. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada.